mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. E no vídeo de hoje, na verdade, vai ser meio que um vlog de leitura, que eu ainda não decidi se vai ser só um vlog de leitura ou se eu levo vocês comigo durante a semana, né, para as coisas que eu vou fazer e mostrar a minha rotina, etc. Hoje é segunda-feira e eu decidi começar a leitura de Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Esse é um livro que eu tenho muita vontade de ler, já tem muito tempo, porque eu sou apaixonada pelo filme, é um dos meus filmes preferidos, assim, da vida. Então eu tô minimamente, assim, curiosa pra ler o livro. Agora eu tô indo em uma obra, né, que tô com minha skin de arquiteta, então eu tô, assim, bem basicona mesmo, porque a obra é poeira, é entulho, é muita sujeira, então não vale a pena ir toda embonecada, né, pra ver essas coisas. E aí quando eu voltar, eu acho que eu já começo a leitura, porque eu comprei um livro físico de Entrevista com o Vampiro, e eu já falei aqui pra vocês e também lá no perfil no Instagram que eu não sou muito fã de ler livros físicos à noite, porque eu sinto que a minha vista fica muito cansada. Então eu vou aproveitar, assim, que a semana, entre aspas, tá mais tranquila pra dar uma iniciada, né, nessa leitura de Entrevista com o Vampiro. E é isso, eu vou levar vocês comigo agora, eu tô indo pra obra, aí eu levo vocês, depois quando eu voltar, já começo a leitura, e é isso. Então, gente, já voltei pra casa, almocei, tomei um banho, sequei o cabelo. E eu vou aproveitar esse tempo, agora quase 2 da tarde, e vou aproveitar pra começar a leitura de Entrevista com o Vampiro. Volto com as minhas considerações muito em breve pra vocês. Oi, gente, hoje é terça-feira, eu basicamente acabei de acordar e eu tava perdidinha, eu achei que hoje era sábado e não terça-feira. E ontem eu não voltei pra dar as considerações iniciais de Entrevista com o Vampiro, mas eu posso dizer pra vocês que eu tô gostando bastante da leitura. O início do livro, ele lembra bastante o início do filme, porém eu já achei que ele traz mais a pegada da série. Não sei se vocês sabem, mas Entrevista com o Vampiro tem uma série que eu acho que ela é feita pela mesma emissora que fez The Walking Dead. Não tenho certeza, mas acho que é. Assim, eu não assisti toda a série, eu parei acho que no 2º episódio. Eu achei que a série bebeu mais do livro do que o filme. Mas, por hora, tô achando o livro muito bom. Tô achando os personagens bem interessantes. E eu tô ansiosa, assim, pra saber como é que as coisas vão ser desenvolvidas mais adiante. Esse livro, ele não contém capítulos, ele é dividido por partes, e eu ainda tô no iniciozinho da primeira parte. Aí eu vou levar vocês hoje comigo. Basicamente, eu não vou sair de casa hoje, graças a Deus. Eu vou ficar em casa porque ontem foi um dia bem corrido. Eu praticamente não fiquei em casa, só cheguei em casa pra almoçar e depois cheguei em casa pra dormir já praticamente. Então hoje eu vou ficar em casa, vou trabalhar e é isso. Segundo dia de leitura, vamos lá. Ontem eu compartilhei lá no perfil no Instagram um trecho em que o Louis, ele vê o Lestat pela primeira vez. Eu queria muito que esse trecho estivesse no filme, porque a gente percebe que o Louis fica encantado com a figura daquele vampiro, né, aquele ser misterioso. Só que aqui no livro a gente percebe que ele se sente ao mesmo tempo que encantado, mas também muito inferior. Ele percebe que o humano em si é muito inferior ao vampiro. E eu achei tão bonito o jeito que ele descreve, que eu tive que marcar o livro e eu postei lá no Instagram, né? E ele diz mais ou menos assim: quero dizer que, no momento em que o vi, percebi sua extraordinária aura e compreendi que se tratava de uma criatura como eu jamais vira.
e que eu estava reduzido a nada. Aquele ego que não pôde aceitar a presença de um ser humano extraordinário ao seu lado estava esmagado. Todas as minhas concepções, até mesmo minha culpa e minha vontade de morrer, pareciam subitamente não ter nenhuma importância. Esqueci-me completamente de mim mesmo. Ai, perfeito, gente, sério. Que perfeição. Eu esqueci de falar pra vocês que esse livro aqui tem a tradução feita pela Clarice Lispector e eu tô gostando bastante. Então é isso. Vou continuar lendo e aí eu volto com as considerações do que eu tô achando do livro. Mas assim, acho que eu posso dizer que pelos 10% que eu já li até agora, eu tô gostando muito. Tenho certeza que esse livro aqui vai entrar pra lista dos meus favoritos assim que eu terminar ele. E aí, gente, eu tô em 50% de Entrevista com o Vampiro. As diferenças que tem entre o livro e o filme até o momento não foram tão gritantes. Eu acho, na verdade, que foram mudanças bem sutis que não fizeram com que a história fosse prejudicada. Claro que eu gostaria de ver um pouco mais de algumas coisas que eu acho que no filme ficam bem mais evidentes do que no livro. Mas até agora a leitura está sendo muito boa. Hoje é quarta-feira, eu não vou sair, né? Vou ficar em casa, trabalhando em casa. E aí eu acho que consigo ler mais, né, durante o dia e um pouco à noite também. E aí eu volto com as considerações. Eu acho, tenho quase certeza que eu não vou conseguir terminar esse livro nessa semana, então muito provavelmente esse vlog vai sair semana que vem, tá bom? E é isso. Então, gente, hoje é sexta-feira, ontem eu praticamente não gravei, eu fiquei bem ocupada e só consegui ler o livro no iniciozinho da manhã e à noite. E aí eu cheguei praticamente em 90% do livro, tô quase finalizando, finalizo hoje, achei que fosse finalizar só semana que vem essa leitura. E assim, o livro, ele é dividido em partes e tem uma parte aqui que eu não sei se na série ela existe, mas no filme não. E é uma parte que eu ainda não entendi muito bem o sentido dela tá ali. Sei que é pra dar um questionamento a mais pros personagens principais, mas eu acho que se não tiver resposta nesse livro, eu vou ficar bem frustrada, porque foi uma coisa que eu fiquei bem curiosa pra entender melhor o porquê daquilo tá ali. Eu tô bem curiosa pra saber como um acontecimento em específico que tem no filme vai se suceder aqui no livro. Eu já sinto que tá chegando nessa parte. Eu vou terminar de ler esse livro hoje e eu volto, talvez hoje ou semana que vem, não sei muito bem quando é que eu vou gravar o final desse vlog, pra contar as minhas considerações gerais da história. Então, terminei a leitura de Entrevista com o Vampiro no sábado. Hoje é terça-feira e eu vim te contar pra vocês um pouco do que eu achei do livro. De forma geral, sem spoilers, eu vou falar também do que eu não gostei e as diferenças que eu notei entre a obra literária e a cinematográfica. Pra ser bem sincera com vocês, eu tava um pouco receosa de fazer a leitura de Entrevista com o Vampiro, porque como eu falei, esse é um filme que eu particularmente gosto muito, é um dos meus filmes preferidos da vida. Então eu tinha aquele receio de achar que o livro seria bem melhor e que o filme seria bem ruim depois que eu terminasse a leitura desse livro aqui. Só que eu gostei de saber que, na verdade, são obras que se complementam. Eu acho que vale sim ler o livro caso você tenha assistido só o filme, ou assistir o filme caso você tenha lido só o livro. Nesse livro aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai acompanhar a história do Louis, ou Luis, que se muda com a família pra Nova Orleans e ele fica responsável pela fazenda da família, pelas finanças da família e pelos seus familiares, que é a mãe, a irmã e um irmão mais novo. Só que em determinado momento eles acabam perdendo outro membro da família e o Luis fica à beira de um colapso. Ele fica extremamente abalado com isso e é nesse momento que ele conhece o Lestat. Lestat é um vampiro muito sensual,
muito charmoso e que vê no Louis uma oportunidade de ter uma pessoa ao seu lado, mas também uma oportunidade de melhorar a sua vida. Então ele transforma o Louis em vampiro e é a partir de então que a gente vai acompanhar a história desses dois seres mitológicos. Basicamente, a história começa já de cara com o Louis dando entrevista para um cara, que eu acho que é Daniel, o nome dele. Logo de cara fica bem evidente que o Louis, ele é uma pessoa extremamente depressiva, ele não gosta de ser um vampiro e ele se questiona a todo momento o que ele é, né? Qual é o papel dele naquele mundo e se ele é uma pessoa má pelas coisas que ele faz. Então esses debates estão desde o início até o final do livro e eu gostei muito disso porque fica bem evidente que o Louis é depressivo no filme também, só que eu acho que no livro a gente consegue entender todas as camadas que a autora quis passar pra ele. Essa edição aqui é da Rocco e foi traduzida pela Clarice Lispector e eu vi algumas pessoas reclamando da tradução, que a leitura ficou um pouco arrastada, mas pra mim funcionou super bem. Eu acho que a Clarice conseguiu transmitir tudo que a Anne Rice quis escrever no livro dela, então eu não tive problema nenhum com a tradução. Na verdade, eu acho que ficou bem rico em detalhes, né? Eu acho que ela soube traduzir muito bem toda a mensagem que tá aqui nesse livro. O livro é dividido em 4 partes e isso foi uma coisa que eu não gostei muito, porque eu achei que algumas partes ficavam arrastadas demais. Eu até ficava com a sensação de que eu tava lendo e eu não tava chegando a lugar nenhum, porque não tinha um final propriamente dito por conta do livro ser dividido em partes. Então isso eu não gostei muito. Gostaria mais que o livro tivesse capítulos, porque eu acho que assim a leitura ficaria bem mais dinâmica, mas eu acho que essa coisa de ser dividido em partes não é algo que vai atrapalhar a leitura de alguém. Gosto que no livro a autora deixa bem evidente que o Louis, ele despreza o Lestat, assim, em níveis estratosféricos. No filme fica muito aquela vibe de que os dois vivem um romance bem te amo e te odeio, só que no livro eu não senti isso. Na verdade, eu senti que se o Louis pudesse, ele tinha fugido do Lestat na primeira oportunidade, só que ao mesmo tempo que a gente vê esse desprezo pelo outro vampiro, a gente vê uma dependência emocional muito grande, porque em nenhum momento ele pensa em fugir de fato, em se livrar do Lestat e seguir a vida tentando encontrar um significado pra ela. Então eu senti muito isso enquanto eu tava lendo o livro. Eu sentia que o Louis, ele desprezava o Lestat, ele não gostava nem mesmo de si mesmo, porque ele não entendia qual era o sentido dele estar ali vivendo 1000 vidas, enquanto outras pessoas que ele tinha um apego muito grande estavam vivendo a vida que ele gostaria de viver. E aí ele vai contando a história dele, né, pra esse entrevistador, até o momento que ele conta que em um momento de muita fraqueza, ele acaba se alimentando de uma criança. Até então, o Louis, ele vinha se alimentando só de animais, mas ele descreve a sede dele como uma coisa assim insuportável. Ele encontra a Cláudia e ele se alimenta dela. O Lestat, vendo isso, se aproveita dessa situação e resolve transformar a Cláudia em uma criança vampira. E aí, gente, é que entram alguns detalhes que eu particularmente fiquei incomodada enquanto eu lia, porque a Cláudia é uma criança de 5 anos. E assim, existem alguns momentos do livro, depois que a Cláudia se transforma em vampira, que o Louis descreve ela usando certas palavras que me incomodaram, pra ser sincera. Ele diz que, por exemplo, ela é uma criança muito sensual, que tudo nela chama muita atenção. Claro que os vampiros têm essa aura, né, de chamar a atenção do humano para que o humano vá até ele de forma mais fácil. Só que eu acho que o Louis, ele extrapola um pouco isso quando ele fala da Cláudia, porque a sensação que eu tenho é como se ele estivesse falando de uma mulher adulta. Então isso me incomodou. Não é todo momento que ele fala isso da Cláudia, mas são momentos bem específicos, sabe? Então esses são pontos que me tiraram um pouco da leitura. Toda vez que eu tava completamente imersa, que ele ia falar da Cláudia, eu acabava saindo e falava assim, cara, isso não ficou muito legal, isso ficou estranho, sabe? Então eu até tava lendo alguns comentários justamente sobre isso, e a maioria das pessoas estavam falando que era por conta de ser uma
história de vampiro. Então, esse foi um ponto que eu particularmente não gostei. Outro ponto que eu acho que eu não entendi o porquê dele estar na história, porque eu fiquei esperando que tivesse um comentário sobre, mas ele foi completamente esquecido. E eu entendo a razão dessa parte não estar no filme, que é a segunda parte do livro. Quem leu vai saber do que eu tô falando, que é uma parte que não leva a lugar algum. Eles trazem uma informação nova, mas eu não vejo essa informação nova ser tratada em nenhuma outra parte do livro. E aí eu não sei se a autora aborda essa informação nos outros livros das Crônicas Vampirescas, que seria o Vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados. Então eu tô confiante que talvez essa informação esteja em um desses dois livros, justamente para ver se eles trazem alguma informação sobre essa segunda parte de entrevista com o vampiro. Eu achei esse livro aqui extremamente envolvente, extremamente hipnotizante, porque assim, gente, eu particularmente gosto muito de vampiros, eu gosto muito de toda essa aura mística e sensual que eles carregam consigo. Eu gosto da forma como a Anne Rice descreve os vampiros nesse livro aqui, porque todos são extremamente sensuais, todos têm aquela vibe de que eles conseguem tudo que eles querem, a hora que eles querem. Eu gostei muito de toda a ambientação que o livro tem, gostei de como o Louis fala de Nova Orleans, de como essa arquitetura foi evoluindo junto com o tempo, isso eu gostei bastante, e é um livro que tem muita descrição. Então, a todo momento é ele contando essa história de forma quase ininterrupta. É claro que vão ter momentos que ele vai conversar com outros personagens, né? Que ele conversa com a Cláudia, com o Lestat, com o Armand, não sei, até mesmo com o próprio entrevistador. Então, não é como se fosse um livro sem diálogos, mas eu achei assim que é um livro que tem muita descrição e muita descrição de sentimentos, principalmente sentimentos do Louis, que é um personagem assim muito denso, é um personagem que carrega uma bagagem emocional muito grande. Ele fala o tempo todo como é que ele estava se sentindo naquele momento, ou então o que ele estava pensando, como é que ele via determinada situação. Esse livro aqui, ele traz muitas questões existenciais, sabe? Eu achei lindo o debate que ele tem com o Armand sobre o que é o bem, o que é o mal. E o Armand traz um contraponto aqui que eu falei, gente, faz todo o sentido o que ele tá falando, sabe? E é um livro extremamente bem conduzido. Apesar, né, dos pontos que eu trouxe pra vocês, eu acho que o saldo desse livro é, assim, o maior possível. Eu dei 4 estrelas e meia, mas eu acho que é uma leitura super válida. Se vocês ainda não leram Entrevista com Vampiros, se vocês gostam de vampiros, recomendo muito que leiam, porque eu acho que é uma leitura que enriquece, é uma leitura que vai fazer vocês ficarem ainda mais apaixonados por vampiro, porque eu fiquei mais apaixonada por vampiros. Eu terminei esse livro aqui doida pra ler a história do Lestat, porque eu ouvi pessoas comentando que era um livro ainda melhor que esse, e que o ponto de vista do Lestat faz a gente entender que o Louis não era esse ser tão bonzinho assim. E aí a gente fica pensando, né, que talvez o Louis não possa ser um narrador 100% confiável. Então é isso, essa foi uma leitura que eu particularmente gostei muito de fazer. Foi uma leitura que por vezes eu achei assim um pouquinho arrastada, mas ainda assim eu acho que é um livro que vale muito a pena. Se vocês já leram Entrevista com o Vampiro ou já assistiram ao filme, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da leitura e do filme. Se vocês ainda não leram, fica aqui minha recomendação. E é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau!